Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um encontro do estudo do livro Fonte Viva. Quero agradecer primeiramente ao convite e pela oportunidade de estar aqui trazendo um texto, mais um tema deste livro, para que possamos refletir na nossa jornada, na nossa caminhada e também nos ligarmos com os nossos anjos guardiões, os nossos mentores individuais, a toda a espiritualidade que nos ampara, nos auxilia e nos conduz durante a nossa caminhada na Terra em busca de aprendizado, de paz, de amor e de confraternização. E o tema de hoje é o capítulo 23 do livro Fonte Viva, que é a respeito do ante o sublime. Eu vou ler o texto, aí a gente faz uma explanação em cima dele. Não faças tu comum o que Deus purificou. Isso está em Atos, capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira das flores, a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos entre seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirigia a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizonte muito mais vastos do que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante dos obstáculos soberbos da vida, que te emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as personalidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que te rodeiam. Quantos milênios teria exigido a formação da rocha? Quantos integrantes se harmonizaram na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estrutura complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo, atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, o texto nos traz um tema bastante importante e ele está relacionado às questões do Atos, versículo 10, quando passa a história de que Pedro, durante as suas orações, no momento em que ele estava em cima de um telhado, e de repente ele estava lá fazendo as suas preces, as suas orações, e ele se sentiu fome. E como havia um tempo para que essa alimentação fosse preparada, ele continuou no telhado e em dado momento ele viu uma visão. Nessa visão havia como se fosse um lençol e dentro desse lençol havia vários animais.
Aí uma voz veio e disse a ele: Pedro, mate e come. Aí ele ficou impressionado com aquilo, mas ele falou: não, não, Senhor, jamais comeria algo que fosse impuro e ordinário. E aí a voz repetiu-lhe de novo: Pedro, mate e come. E ele se negou. E aí a voz lhe disse: faças tu comum o que Deus purificou. Aí leva-se à conclusão de quê? Que tudo que Deus fez mediante dos nossos olhos foi porque que a gente cuidasse. Em todos os momentos em que a gente faz a leitura do nosso evangelho, dos livros psicografados por Chico, por todos os livros que estão relacionados às questões espirituais, a gente tem que ter um cuidado com a leitura de tudo isso e um entendimento para que tudo fique claro e puro para a gente da importância de tudo que Deus criou. Quando ele diz assim: existem expressões no Evangelho em que a maneira das flores se salientam num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante ao seu brilho e perfume peculiares. Que tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, a gente tem que ter um cuidado, expressar-se com amor mediante essas coisas, porque elas fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada. E quando Emmanuel citou esse aprendizado de Pedro, não foi só para Pedro, foi para todos, né? E que precisamos sim olhar as coisas com mais gratidão, com mais amor, entendendo qual é a importância de cada uma dessas coisas existentes no mundo. E quando ele diz assim: a voz celestes que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizonte muito mais vastos do que o problema individual do apóstolo, né? Quando ele diz que ele estava com fome, não era somente ele que estava com fome. Isso se abrange a todas as pessoas no mundo que passam por esse momento, né? E que a gente precisa estar atento a tudo aquilo que Deus nos deu para que possamos utilizá-lo da melhor forma que podemos, até mesmo para nosso alimento, não só espiritual, como o alimento do corpo, da carne. E quando ele diz também: o homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Às vezes a gente quer tantas coisas materiais que a gente não olha o que é mais necessário, que às vezes é uma palavra, é um abraço, é um aconchego a alguém, é olhar para o outro e perceber que ele está numa dificuldade e que nós possamos ajudar também, dar um novo direcionamento, dar um auxílio, né? E nem que seja só de ouvir. E assim, diante de tudo na vida, a gente precisa fazer as coisas com o coração, porque entendemos que quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo para que a gente enxergasse além dos nossos olhos, além da nossa vida. Principalmente quando a gente sabe que todos nós estamos no mundo e somos irmãos. E independente de onde ele esteja, do país que ele está, todos somos irmãos. E que de alguma maneira precisamos retribuir esse amor que nos foi dado através das coisas que Deus criou. Às vezes a gente fica cega diante de uma série de coisas que a gente vive achando que tudo aquilo gira em torno de nós mesmos. E na verdade não. Se o que eu passo hoje é bom,
que seja bom para o outro também. Se hoje eu estou em dificuldade, as dificuldades me servem como um aprendizado para que amanhã eu possa fazer de forma diferente. Então, assim, a gente precisa ser paciente com o esforço de cada um, mediante a todos os séculos, entendendo principalmente porque nós, como espíritas, que entendemos que existe vida após a morte, os resultados de nossas vidas hoje são reflexos do que vivemos antes. Se fizermos as coisas de formas adequadas e corretas, vamos receber aquilo que merecemos. Então, imaginamos que quando Deus criou o mundo e mandou seu Filho para que a gente compreendesse e entendesse quais eram os melhores caminhos a serem traçados, e Ele nos deu esta oportunidade e nos mostrou, por que não, de coração e com amor, fazer aquilo que Ele tanto deixou de exemplo para que seguisse o caminho reto. Então, assim, essa valorização das coisas são necessárias. Quantas vezes a gente já parou para pensar por que existem as coisas que existem? Quando ele fala quantos milênios teria exigido a formação de uma rocha, a gente se deslumbra com as coisas que são belas, mas a gente não faz a reflexão de quanto tempo aquilo levou para ser construído, que hoje pouco valorizamos. Temos passado por situações difíceis no planeta, em virtude da falta do cuidado que deveríamos ter com toda a nossa natureza. E precisou acontecer uma série de coisas para que algumas pessoas, e não são todas, percebam o que temos causado no nosso planeta. Por quê? Ainda não valorizamos aquilo que Deus criou. Por que será que acontece isso? Por que estamos diante desta situação? Então, acho que é algo para que a gente reflita. Quando ele diz quantos ingredientes se harmonizaram na elaboração de um simples raio de sol. Aí é interessante, porque a gente, nós, nunca estamos satisfeitos com nada. Não é a verdade? Quando tá sol, nós reclamamos. Quando chove, nós reclamamos. Então, sejamos gratos pelos dias que nos são concebidos, com sol, com chuva, porque é aquilo que Deus nos propôs e nos adaptou, né, para que a gente pudesse conviver com todas essas situações que envolvem o mundo, que envolve o clima, que envolve determinados países. Cada um passa por períodos diferentes no meio ambiente, na temperatura. E se nós passássemos a olhar melhor tudo aquilo que foi criado, começaríamos a entender o porquê de tudo aqui onde estamos. Quando ele diz quanto custou a domesticação dos árvores e dos animais, quanto a gente tem destruído a nossa floresta, os nossos animais, tudo faz parte do contexto da nossa vida, porque nós também fazemos parte desta natureza. Deus nos proporciona situações, valores e condições
para que a gente viva. E se a gente destrói a natureza, que é algo importante para todos nós, futuramente, se não cuidarmos do que temos, nós perderemos tudo. E aí não vai adiantar pedirmos a Deus, né, a rezarmos, a fazer o que for preciso para que as coisas mudem. Se o que a gente tem destruímos, não damos o valor necessário. Assim como ele diz, quanto tempo, quanta paciência teve Deus no céu em preparar o nosso corpo físico, que é algo tão importante na nossa vida, que vagamente tomamos o cuidado necessário. É uma máquina fantástica. É uma máquina que só existe para nós, seres que aqui estamos. Com inteligência, com capacidades, com criatividade. Mas às vezes utilizamos para as coisas ruins. Por que não utilizarmos da nossa inteligência para o bem? Quantos que aqui já estiveram, criaram máquinas, criaram materiais e coisas para o bem. Mas muitos homens o transformaram para o mal, que são resultados do mau uso daquilo que Deus nos proporciona. Esse corpo, que é a nossa casa espiritual, deve ter o maior cuidado necessário para que nos dê a oportunidade de evoluirmos como seres que aqui hoje estamos. Então é pensar, quanto tenho cuidado de mim mesmo? Quanto temos cuidado de nós mesmos? E valorizarmos a oportunidade que Deus nos deu de olharmos para nós com mais gratidão, com mais vontade de sermos melhores, tanto moral quanto espiritualmente. E aí diz assim: a razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde semente minúscula distribui na média do infinito por e onde águas, flores, solos, atmosfera te convido a produzir em favor da multiplicação de teus tesouros. Então, assim, é tudo que seja feito a cada dia, valorizando tudo que aqui temos, a natureza, o nosso corpo físico, as oportunidades da vida de enxergarmos os nossos irmãos como nós e agradecer a Deus por sermos únicos e importantes para a evolução do nosso próprio mundo.
Este é o entendimento que hoje eu trago para que possamos nos aprofundar mais no nosso aprendizado e na nossa permanência no nosso planeta tão importante para nós como para todos os outros irmãos que aqui ainda estão. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema e que outros mais virão para que possamos acrescentar em nossas vidas mais um aprendizado do livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus, e vamos nos ligando a todos os anjos de luz, vibrando luz a todos aqueles que aqui na Terra se encontram e que não façamos comum o que Deus purificou. Que essa luz possa se expandir por todo o nosso ambiente, por todo o universo, e que essa luz de amor, de compreensão, de purificação de nossos seres se expanda por todo o universo. Que assim seja, graças a Deus.